Chegado agora o momento da oração, já estou aqui com meu copo d'água, vamos fazer essa oração juntos, em o nome de Jesus, e eu sei que Deus vai operar em nosso meio. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, é no nome de Jesus que nós estamos diante da Tua presença, neste momento maravilhosíssimo, meu Pai, momento de fé, em que nós nos unimos diante do Senhor, que é o operador de maravilhas em nosso meio. Pai, eu quero colocar diante de Ti todas essas vidas, este homem, esta mulher, que tem orado, que tem clamado, meu Deus, que tem pedido e solicitado do Senhor um socorro dos céus para a vida dela. Talvez é um familiar que está desenganado ou ela mesma está, meu Pai, internada, nos assistindo agora, acompanhando desde um hospital, ou essa pessoa, meu Pai, está acamada em sua própria casa, outras, ó Pai, numa cadeira de roda, por conta, meu Deus, de uma enfermidade, de um acidente, de uma queda, mas, Pai, o Teu poder é aquele que opera tudo e em todos, e eu quero pedir agora, Pai, libera, Jesus, esse Teu poder sobre a vida desta pessoa que ora comigo e a vida dos familiares dela, ou dessa pessoa, meu Pai, que está intercedendo, meu Deus, por outras que estão passando por lutas e adversidades. E eu digo agora, na autoridade do nome de Jesus, que toda dor, toda enfermidade, todo sofrimento saia do corpo desta pessoa, vai desalojando agora, pode bater em retirada, essa dor na coluna, essa dor nas juntas, essa dor no joelho, essa dor na sola dos pés, é um problema de inchaço, é um problema de alergia, é um problema na visão, na audição, meu Pai querido, é uma dor de cabeça constante, um problema autoimune, problemas, meu Pai, nas vias respiratórias, é um problema cardíaco, meu Pai, mas Deus vai com Teu poder agora, eu te peço, operando nessa vida, operando ao poder de Deus no corpo desta pessoa agora, nós ordenamos a saída de todo o mal, bata em retirada, isso vai embora, é uma ordem, infecção, inflamação, sai daí, essa bactéria que foi diagnosticada, Pai, envia o Teu poder para, meu Pai, consumir completamente essa bactéria, consumir completamente essa célula cancerígena, este caroço agora tem que sair, é uma ordem, vai embora mal, sai deste corpo, isso desaloje, essa ferida na perna que não tem cicatrizado ou essa ferida pelo corpo, nós ordenamos em nome de Jesus que essas feridas cicatrizem pela glória do Senhor e para a glória dEle. Nós dizemos agora, vai embora, vamos todo inchaço que está nesse corpo, esse mal-estar é um refluxo, tudo que essa pessoa come, ela tem passado mal, ela tem sentido como se tivesse um bolo no estômago dela, mas nós amarramos agora em nome de Jesus e dizemos, sai deste estômago, isso vai saindo agora, vai saindo o refluxo, sai a gastrite, sai agora a úlcera, sai agora o câncer, sai agora todo o mal, sai dessa mente, perturbação, é a síndrome do pânico, é crise de ansiedade, é o estresse, é a angústia, é a depressão, nós amarramos agora em nome de Jesus e ordenamos que saia dessa vida, que solte esse familiar, saia dessa casa, tristezas, angústias vão embora, espírito de miséria, de contenda, de separação, nós amarramos em nome de Jesus e ordenamos que todo mal saia desta vida, saia deste corpo, saia dessa casa, saia desta família, agora em nome de Jesus, o Senhor. Pai, nós estamos aqui firmados na Tua palavra, fazendo a oração da fé, como ensina-nos, ó Pai, as Escrituras Sagradas, que a oração da fé, ela salvaria o enfermo, e se esse tivesse cometido pecado, até os pecados lhe seriam perdoados. Pai, nós cremos na Tua palavra, por isso aqui estamos, meu Deus querido, e eu te peço que haja manifestação do Teu poder sobre essa vida. Eu declaro que todos que oraram com fé conosco estão curados, libertos de toda dor, de todo mal, de todo vício, de toda escravidão, meu Deus, de toda miséria, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos ao Senhor esse copo com água, pedindo que o Senhor coloque sobre ele a Tua virtude e o Teu poder, para abençoar a vida de todas essas pessoas que com fé beberem dessa água, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga, eu creio, Jesus. Obrigado e amém. Participe do copo com água com fé. Graças a Deus, você já consagrou a sua água.
Você fez a oração da fé, participou aí com fé e agora procure o mal, respire fundo, respire a libertação, respire a cura de Cristo sobre a sua vida e agora faça o exercício da fé, levantando os braços, virando, procurando onde estava o caroço, onde é que estava a dor. Pastor, a dor saiu. Aí liga pra gente para contar. Vamos falar um pouquinho sobre o que muitas pessoas, às vezes, infelizmente, no dia de hoje, elas sentem um cansaço muito grande, não são poucos os números das pessoas que muitas vezes nos procuram dizendo, pastora, olha, pastor, eu tenho estado assim me sentindo cansada, fadigada, com tantas coisas, com tantas lutas, tantas adversidades. O que eu devo fazer, pastora? Tem pessoas até que muitas vezes pensam até em parar, porque ela fala assim, olha, eu tenho lutado, eu tenho batalhado na fé, mas eu tenho sim sentido um cansaço tão grande, às vezes um cansaço físico por conta de adversidades. Outros têm sentido cansaço emocional, até mesmo por conta de lutas, né, que vem passando na vida. E você pergunta, pastora, o que a palavra de Deus nos fala a respeito disso? É normal eu sentir esse cansaço, né? Como que eu posso vencer esse cansaço, pastora? Permanecer firmado na fé, pois a fé sempre vai nos levar à vitória em Cristo Jesus e ao cumprimento das promessas. Bom, então vamos para a palavra de Deus, né? Como nós falamos ainda há pouco, a Bíblia fala que o justo viverá da fé. Por isso que o justo não vive do que é aparente, porque se nós fôssemos viver daquilo que é aparente, certamente as nossas forças iriam embora, né? Nós ficaríamos sem forças se fôssemos viver de tudo aquilo que é aparente. Por isso que o justo vive da fé, ele vive daquilo que Deus anuncia, crendo. Quando a gente crê na palavra, a gente recobra as forças no meio da caminhada. A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos avivar, de nos trazer a força do próprio Deus para que a gente possa caminhar. Haja vista quando a gente medita juntos naquela palavra, por exemplo, do profeta Elias, né, que em um determinado momento, depois de desafiar os profetas de Baal, os postes ídolos que ali estavam, né, dele orar a Deus e o fogo descer do céu, consumir ali o holocausto que estava no altar e todos ali viram quem era verdadeiramente o Deus de Israel através da vida do profeta Elias. A Bíblia fala então que Elias, depois disso, sendo ameaçado pela Jezabel, ele fugiu, foi ali se deitar debaixo de um zimbro, ali cansado das lutas, cansado muitas vezes das batalhas da vida, e ele pediu a morte a Deus, dizendo, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Só que aí a Bíblia fala então que o anjo do Senhor, e a representação do anjo do Senhor é o próprio Jesus, disse que apareceu a ele, colocou diante dele ali na cabeceira, colocou a água e o pão e deu uma ordem para ele, disse, olha, levanta, come e bebe. Né? No primeiro momento, ele não quis ouvir. O anjo, mais uma vez, fala, olha, levanta, come e bebe. Até que então, ele dá ouvidos àquilo que o anjo fala e ele participa daquele pão e daquela água. Nós sabemos que o pão representa a palavra de Deus. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Jesus é o pão vivo. Jesus é a própria palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos desse pão, nós vamos receber da própria força de Deus. E nós precisamos da força de Deus, porque sozinhos nós não chegamos a lado nenhum. Jesus mesmo declarou, ele disse que sem ele nada podemos fazer. E é verdade. Quando nós tiramos o foco de Jesus, olhando para os problemas, a nossa força se torna pouca, se torna pequena. E aí então que parece que nós somos engolidos pelas circunstâncias. Mas quando o nosso foco está no Senhor, que é a palavra, e nós nos alimentamos dela, que é o pão vivo que desceu dos céus, nós teremos a própria força de Deus em nós. E a água que representa o Espírito Santo. Então, quando ali o profeta comeu do pão, bebeu da água, a Bíblia fala que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias. Olha, estamos falando de alguém que estava sem forças, né? Pedindo ali debaixo do zimbro até a morte. Mas ele vai, se alimenta, obedece à palavra, desperta para a orientação de Deus. Ele come do pão, bebe da água e recobra, então, as suas forças para que pudesse caminhar na força de Deus. Olha que algo lindo. E a palavra de Deus nos ensina, aqui no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo de número 26, nós vamos começar o nosso estudo aqui no versículo de número 26. Ele diz assim, ó, levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Bom, então aqui
para que você possa ser renovado nas suas forças, nós temos que seguir a orientação de Deus. A primeira orientação é que nós venhamos levantar os nossos olhos para o alto. Pastor Israel, a gente percebe que muitas pessoas, quando elas estão tristes, afadigadas, né? Quando elas estão emocionalmente abaladas, a tendência da pessoa não é olhar para cima, a tendência é olhar para baixo, né? Você percebe que quando uma pessoa está entristecida, ela sempre anda meio o quê? Cabisbaixa, olhando para o baixo, né? Mas olha que Deus, ele fala tão claramente, ele diz, levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, ou seja, levante os olhos para os céus, né? Lembra que o salmista falou, porque é de lá, elevo meus olhos para o monte, pois de lá o monte são alto, por quê? Porque de lá virá o meu socorro. Ele está dizendo assim, o nosso socorro, ele vem do alto, ele não vai vir de baixo, né? O nosso socorro é algo maior, que vem de Deus para nós. Então é importante, pastor Israel, nós entendermos aqui a palavra de Deus, como ela como o próprio Deus está nos revelando ela, né? E colocar em prática esses ensinamentos, porque é Ele que nos conduz à vitória. E Deus, pastor Yara, através dessa palavra, Ele está nos ensinando a enxergar os valores que Ele colocou à nossa disposição. Porque normalmente a pessoa, quando ela está desanimada, abatida, se sentindo cansada, é porque ela está enxergando apenas coisas negativas, né? Que o mal mostra para ela, né? Ela está enxergando apenas insucessos e o peso da vida, mas na verdade Deus tem dado muitos benefícios para nós. Deus tem dado a você que está me assistindo aí, olha, uma rica família. Você tem do seu lado o seu marido, você tem a sua esposa, você tem os seus filhos ao seu lado, sabe? Você não está nu, você está vestido, você tem um trabalho, você tem o ar nos seus pulmões, você respira, você acorda de manhã, já é motivo para você enxergar que Deus preparou um dia abençoado para você. Essas coisas às vezes não estão visíveis. Visível está a rotina de dificuldade que o mundo apresenta. Mas se você aprender a olhar, levantar os olhos e a olhar que Deus criou todas as coisas, né, pastor Yara? Deus criou esse céu azul lindo, esse imenso universo. Deus faz a luz brilhar, raiar para você todos os dias, faz você abrir os olhos pela manhã. É porque com certeza Ele fez um dia, é o dia que Deus fez, com grandes riquezas, com grandes benefícios, para que você desfrute de uma vida feliz. Por isso que se atentar para a palavra e para a direção de Deus para as nossas vidas é sempre o melhor, é o caminho certo que vai nos conduzir à vitória. E aí ele diz mais aqui então, ó, levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todos chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Então ele está dizendo, olhe para cima, pois você tem um Deus grande, você tem um Deus que é um Deus forte, um Deus que cria os exércitos, né? Olha só, um Deus maravilhosíssimo. Ou seja, não esqueça, em outras palavras, ele está dizendo, olhe para o céu, não esqueça que você não está só aqui nessa terra, que você tem um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus forte e poderoso, que está contigo por onde quer que você andar, que não há para ele nada demasiadamente difícil. E ele diz mais, ó, por que pois dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa de largo? Ele fala aqui, ó, pelo meu Deus, ele está dizendo, por que você está dizendo, achando ou crendo, né, que Deus não está vendo o que você está passando, a situação, ou talvez até o cansaço que você está sentindo? Ele fala assim, por que você acha que Deus não está vendo? Se Deus é maior do que nós, se Ele é maior do que todas as coisas, é porque muitas vezes o nosso foco está na direção errada. Estamos olhando para baixo e não para o alto, né? Estamos olhando ali, talvez, muitas vezes, estamos querendo achar o socorro em outra pessoa, em outro ser humano, sendo que o nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e criou a terra. A nossa expectativa, ela tem que estar sempre no Senhor. Por que muitas pessoas se frustram? Porque elas colocam a expectativa em coisas terrenas, olhando para o baixo, ou então colocam a expectativa dela em outras pessoas que não suprirão as suas necessidades. Aí ele diz mais aqui, ó, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há quem esquadrinhe o seu, não há
esquadrinhação do seu entendimento. Então ele está dizendo assim, ó, você não sabe que Deus ele não se cansa? Deus ele não se fatiga, né? Deus não fica cansado. E olha que a palavra de Deus, ela fala que Deus trabalha até os dias de hoje. E ele trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías 64 fala a respeito disso. Ele está dizendo, olha, Deus não está cansado. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Então na hora que você está se sentindo cansado, abatido, né? Porque muitas vezes essas situações, elas surgem exatamente para isso, para te abater fisicamente, começa a bater no espírito. Quando a pessoa deixa de viver por fé, deixa de olhar por fé, né? Já começa a bater o espírito dela. E o espírito dela sendo abatido, daqui a pouco a carne dela estará abatida. Ela estará sentindo sem forças, até mesmo fisicamente. Então não permita que as circunstâncias da vida, que as lutas da vida venha abater o teu espírito. A Bíblia fala que um coração bem firmado, ele não vacilará. Nós sabemos que o coração ele é símbolo do espírito do homem, ou seja, um espírito bem firmado, que conhece o seu Criador, que sabe a grandeza do Deus eterno que ele tem. Essa pessoa não vai vacilar no seu caminho, ela não vai olhar para as circunstâncias. Sabe, daqui a pouquinho a gente vai voltar para Isaías, mas aqui no livro de 2 aos Coríntios, uma vez Paulo ele escreveu, em Coríntios no capítulo 4, versículo 7, olha que interessante. Paulo disse assim, olha, temos porém esse tesouro em vasos de barro. Quando a palavra está falando barro, está falando sobre nós, que somos um vaso feito do pó, feito do barro da terra. Ele fala assim, ó, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, então nós temos um poder de Deus agindo em nossa vida, nós que fomos feitos ali, vamos dizer assim, né, do pó da terra, somos barro, mas nós temos uma excelência de um poder agindo em nós. Que poder é esse? Pastor Israel ama até, né, Pastor Israel, o Efésios capítulo 1, onde a Bíblia fala que nós temos um poder sobreexcelente em nossas vidas, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos. Olha que algo lindo, né? Extraordinário, o que Deus anuncia por intermédio ali do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso, dizendo que nós temos, olha, em nós, os que cremos, aí que há a condição, né? Se você não crê, você não tem esse poder sobre a sua vida, mas se você crê, se você toma como verdade as Escrituras Sagradas, então você tem sobre a sua vida, sobre o seu vaso de barro, né, que é um simples barro, mas nós temos o poder sobreexcelente de Deus, que ressuscitou a Cristo dos mortos. O que ele não pode fazer por nós? Ou seja, ele pode fazer tudo por nós, tudo aquilo que nós cremos que ele pode fazer. Então aí Paulo diz mais, ó, em tudo somos atribulados. Então você que diz assim, pastor, então nós somos Jesus, nós não vamos passar por tribulações no sentido de lutas? Não, Paulo está dizendo, em tudo nós somos atribulados. Ele está dizendo, a luta vem, é verdade. As situações aparecem, é verdade. Mas olha o que ele diz, ó, mas não angustiados. Aqui está o segredo. Aquele que conhece a Deus, que crê na palavra, que tem sobre ele o Espírito sobreexcelente, que ressuscitou a Cristo dos mortos, e é esse Espírito Santo que nos dirige, nos conduz em toda a verdade, justiça e juízo, olha que algo lindo. Essa pessoa não se deixa abater pelas lutas que ela passa, porque ela sabe que a luta é momentânea, né? Você pode sentir até um pouco cansado naquele momento, mas você não vai deixar com que esse cansaço venha afligir a sua vida a ponto de você perder o foco e perder a visão espiritual e deixar de andar por fé. Por isso que Provérbios 15:15 diz que todos os dias dos aflitos são maus. Os aflitos são aqueles que deixam ser levados pelas aflições. A gente pode até dizer, né, pastor Israel, quem são os aflitos? Aqui, ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Podemos dizer que os aflitos são aqueles que se deixam levar pelas tribulações. São aquelas pessoas que se entregam, né, pastor Yara? Porque, veja bem, Deus, ele sabe das nossas limitações, ele sabe que nós somos pessoas sujeitas nesse mundo, né, na nossa humanidade, a nos sentirmos cansados, a nos sentirmos afadigados, mas nós, pela fé, nós não podemos nos entregar a esse cansaço. O que nós temos que fazer? Nós temos que buscar a Deus, porque Ele é a fonte de renovo, né? Como a senhora mesma acabou de ler agora há pouco lá em Isaías, que fala que Deus diz assim, eu não me canso, eu não me fadigo. Então Ele é a fonte,
né? Ele sim, Deus sim não se cansa, não se fadiga, não há nada que abale o nosso Deus, porque Ele é maior do que tudo. Nós não, nós estamos sujeitos a ficarmos cansados, afadigados, né? Porque temos sentimentos. Esses sentimentos, às vezes, se abalam diante das circunstâncias da vida. Mas isso, de certa maneira, pastor Yara, é bom. Por quê? Porque mostra a necessidade que temos de Deus. E não adianta, pastor Yara, a pessoa, o ser humano, ele arrumar subterfúgios, ele criar fórmulas para se recuperar desse cansaço, desse esgotamento da vida nesse mundo. Ele pode tomar remédios antidepressivos, ele pode, sabe, com dinheiro, criar coisas, fazer coisas, criar momentos de lazer, de descanso, de distração, mas está provado que mesmo as pessoas que têm muito dinheiro, que pode comprar tudo que o dinheiro pode comprar, né, que pode adquirir tudo, mesmo assim, tem um momento em que ela vai se sentir cansada, afadigada, nada vai fazer sentido. Por quê? Isso aí é uma necessidade que nós temos, pastor Yara, de nos voltarmos para Deus, de renovarmos a nossa força em Deus, né? de recebermos e nos inteirarmos desse poder sobreexcelente que Deus coloca à nossa disposição e temos uma experiência, essa experiência de operação do seu poder semelhante à experiência que aconteceu em Jesus, que Ele ressuscitou. Então nós também seremos renovados, curados, libertos, abençoados e vamos estar de pé, pastor Yara, diante das circunstâncias que surgirem em nossa vida. E é como o senhor falou ainda há pouco, né? Muitas vezes é necessário a gente voltar para Deus e voltar ali para ouvir a palavra, porque na caminhada de fé, pastor Israel, é natural, né? Muitas lutas a pessoa passa, qualquer ser humano passa, tá? Isso aí, seja cristão ou não cristão, a Bíblia fala que debaixo do sol todo mundo passa por lutas e adversidades. Agora, a grande diferença é a nossa esperança viva, que é o Senhor, que nos faz sair de toda adversidade, que nos fortalece, que traz refrigério ao coração, né, que traz consolação ao coração, aquilo que aqueles que não têm a Deus não vão ter, né, e é tão necessário. Então, muitas vezes nós temos, pastor, que voltar à palavra, voltar à fé. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que examinar a nós mesmos para vermos se nós estamos na fé. A Bíblia fala isso, olha só, porque muitas pessoas no meio do caminho têm perdido a fé por conta das lutas, mas ele fala, examine-se, pois, a você mesmo e veja se você permanece na fé, né? O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. Então, se você fizer um autoexame da sua vida e você perceber e falar, puxa vida, eu não estou andando tanto mais por fé, né? Por aquilo que a palavra sempre eu ouvia a palavra, vinha aquela alegria no meu coração e aquela alegria, eu deixava os desânimos da vida de lado e caminhava naquela força, mas eu não estou mais assim. Então, você faz a autoanálise, você percebe isso, então você percebe que você tem que voltar para a palavra, voltar para a fortaleza que é Cristo, voltar a olhar com os olhos da fé e andar por fé, porque aquele que não anda por fé, essa pessoa não alcança o pódio da vitória. Então, para você alcançar a vitória em Cristo Jesus, você tem que estar fervoroso na fé, até porque a salvação, ela é gratuita, mas ela é por fé, é por você crer no sacrifício de Cristo Jesus. E ele diz aqui assim, então, olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, tá vendo? Você pode passar por lutas, mas não deixa a angústia tomar conta do teu coração. Aí fala, perplexos, muitas vezes estamos perplexos com as coisas da vida, aquela perplexidade que a gente põe a mão na boca e fala, meu Deus, não acredito como que isso aconteceu, né? Não acredito, como é que eu caí num golpe, como é que fizeram isso comigo, como é... Muitas pessoas às vezes ficam perplexas, né? Com o que acontece, com as lutas da vida, mas olha o que ele fala, mas não desanimados, não deixe com que a perplexidade dos problemas venha tirar o ânimo do seu coração. Eu sempre prego que o bom ânimo precede a vitória. E o desânimo precede a ruína. Coloque o bom ânimo do seu coração. Mais tem Deus para dar do que o diabo para roubar. Creia nisso. Mais tem Deus para te abençoar. Olha o caso de Jó. Jó perdeu tudo que tinha, mas crendo em Deus, tendo os olhos do entendimento aberto, ele tinha tudo para estar desanimado, perplexo com a vida, perdeu esposa, perdeu filhos, perdeu os bens que ele tinha tudo para andar perplexo, desanimado, né? Completamente entristecido, depressivo, mas o que ele fez? Ele compreendeu as Escrituras. Ele fala assim, se eu soubesse disso antes, se eu tivesse ouvido o Senhor antes, se eu tivesse compreendido
servindo antes o Senhor, ele fala, nada disso, em outras palavras, teria acontecido. Contudo, o Senhor o retribuiu em dobro tudo o que ele havia perdido, porque ele teve os olhos do entendimento aberto, ele não deixou ser levado pela tribulação, pela perplexidade, mas pela confiança em Deus, que tudo podia mudar na vida dele e o podia retribuir 100 vezes mais do que ele havia perdido. E assim foi. E aí Paulo diz mais aqui assim, ó, perseguidos, é verdade. Quantas vezes somos perseguidos pela fé, né, por andar por fé, por conhecer a palavra, as Escrituras? Ele diz aqui, perseguidos, mas não desamparados, não estamos só. Eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Abatidos, mas não destruídos. Ah, pastor, olha, eu perdi uma luta, mas você não perdeu a guerra, porque Deus é o Senhor da guerra. Então, olha o que ele fala aqui, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor, Jesus do nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Voltando lá para Isaías, onde nós estamos, aí ele diz assim, ó, Isaías 40, versículo agora de número 29, ele diz assim, ó, dá vigor ao cansado. Então, quando você passa por lutas, por perplexidades da vida, por tribulações da vida, por batalhas que parece que aparentemente você perdeu aquela batalha, o que é que você tem que fazer? Se volte para o Senhor, olhe para os céus, olhe para o alto, é de lá que virá o seu socorro bem presente. Então ele fala, dá vigor ao cansado, é ele que vai te dar o vigor. Quando você olhar para a palavra, lembra que eu falei no início, a palavra ela tem o poder de nos levantar? Lembra que Elias comeu do pão e ele teve vigor? Ele bebeu da água e ele teve ali refrigério de Deus para caminhar durante 40 dias. Olha que algo interessante. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Pastor Israel, aqui, olha, o próprio Deus está dizendo para nós, ó, que Ele quer fazer isso na vida de todos que se achegam a Ele. Que Deus vai dar vigor àquele que se sente cansado. Ei, você de casa, está cansado? Se volte para Cristo, olhe para a palavra, volte a andar por fé, né? A Bíblia diz, corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Volte para a corrida. Ele fala, ó, dá vigor ao cansado e multiplica as forças, pastor Israel, de quem não tem nenhum vigor. Ou seja, em Deus, pastor Yara, que a gente se reabastece, né? Tem gente que pensa que pode viver sem Deus, sem a presença de Deus, ou viver por si mesma, mas não pode. O próprio Senhor Jesus disse que sem Ele não há vida, né? As pessoas não podem viver por si mesmas, por mais que elas estão ali capacitadas com muitos estudos, ela tem dons, talentos individuais, por si mesmas, vai chegar um momento em que elas vão se esgotar, elas vão se sentir completamente sem forças, afadigadas, mais cedo ou mais tarde, isso é certo. Porém, Deus, Ele quer lhe dar o renovo que você precisa, né? Em Deus está essa renovação. Ele vai te reabastecer, Ele vai lhe dar o vigor que você necessita para que você esteja bem. E não só emocionalmente, mas também fisicamente. Ele cura as enfermidades. Onde mais, né, pastor Yara, nós podemos ser curados, onde nós podemos ser restaurados, renovados, se não, né, vamos dizer assim, na fonte original da vida, né? Na fonte da vida. É como a pessoa que tem um automóvel, né, pastor Yara? E o automóvel, e começa a se desgastar, as suas peças, a sua motorização e etc. Qual o melhor lugar para ela levar esse automóvel? Exatamente, é ali aonde fabricou, ou seja, na original, né? Na fábrica original, na montadora original. Ali eles têm todas as peças sobressalentes, eles têm todos os diagnósticos. O carro da pessoa sai ali da autorizada totalmente como se fosse novo. Assim somos nós para com Deus. Quando a gente busca a Deus, quando a gente recebe esse renovo de Deus, nós recebemos vida, nós recebemos. Por isso que nós precisamos manter, pastor Yara, né, o nosso relacionamento com Deus
constante. E o que eu acho interessante, pastor Israel, é que Deus, ele fala com a gente aqui, eu vou pegar até na linguagem de hoje aqui no meu celular, eu tô com a ARC aqui, né, que é Almeida Revista Corrigida, mas eu tenho também aqui na linguagem de hoje, Isaías 40, que a gente está lendo, no versículo 29, ele fala assim, ó, aos cansados ele dá novas forças, né, ele vai renovar, e enche de energia os fracos, aqueles que estão fracos. Aí no 30, interessante, pastor, que ele fala assim, ó, até os jovens se cansam. Às vezes a pessoa que está nos ouvindo agora fala assim, pastor, eu não sou mais jovem não, pastor, eu estou cansada, né? Há de se entender que eu tenho 70 anos, 80 anos, pastora. A Bíblia está dizendo assim, mas até os jovens se cansam. Não, isso não é só os mais velhos que se cansam, não. Os jovens também se cansam, né? Ele está dizendo aqui, olha, aí ele diz mais, ó, e os moços tropeçam e caem. Ele está dizendo assim, em outras palavras, é natural o ser humano sentir cansaço, é natural alguém sentir cansaço desse mundo, faz parte da vida, né, pastor Israel? Por exemplo, se você trabalhar o dia todo, você vai sentir o quê? Cansaço. Né? O mais velho sente cansaço, o mais novo também sente cansaço, trabalhando o dia todo. Ou seja, não é algo específico de idade. Ele está dizendo todo mundo, até os jovens se cansam, né? Até os jovens tropeçam também, né? Aí eu me lembro do caso, pastor, de Caleb. Você lembra de Caleb? Que quando ele entrou na terra prometida, ali Josué e Caleb, Caleb tinha 40 anos, né, de idade quando ele entrou na terra. Então assim, era da nossa idade, né, pastor? Eu estou com 42, o senhor está com 46? 46? Não, 46 46. Não. 46? 45, pastor. Você é só 3 anos mais velho que eu. 45? Vai para 46, eu vou para 43. Então, ou seja, olha só, ele tinha mais ou menos a nossa idade quando ele entrou na terra, né? Ele estava se sentindo vigoroso. Passaram-se 45 anos. Ele estava agora com 85 anos. Ele tinha muita possessão de terra ainda para poder entrar, para poder possuir. E ele falou assim, então, quando vai ser, hein? Porque estou com 85, mas o vigor é o mesmo dos 40 anos, quando eu adentrei a terra de Canaã. É isso que Deus quer fazer, pastor. Não importa se é jovem ou se é mais avançado, mais experiente, eu vou dizer assim, né? Em idade, como Caleb tinha 85 anos. Por que Caleb tinha vigor de um jovem ali de 40, quando entrou na terra? Porque o foco dele estava no Senhor. Ele sabia que Deus dava vigor ao cansado, ao abatido. Ele não se deixava levar pela perplexidade, nem com 40, quando ele viu o gigante na terra, não se deixou levar pela perplexidade do tamanho do gigante ou da tribulação, nem agora com 85 anos. Ele estava tão disposto a possuir as outras terras que tinha por herança quando eles entraram ali em Canaã. Isso é interessante, né, pastor? E está provado que a cura para o nosso cansaço, para os nossos estresses, para as depressões, está em Deus, para qualquer pessoa, sabe, pastor Yara? Às vezes a gente ouve, a gente vê que jovens estão pensando em morrer, jovens estão se suicidando por causa dos estresses, porque se sentem pressionados pela vida. Tem jovens se cortando com navalhas, jovens deprimidos, ou seja, jovens na flor da idade. Por quê? Porque isso tem mostrado a falta de Deus. O jovem precisa de Deus, o mais velho precisa de Deus. Não importa a idade da pessoa, nós precisamos de Deus. Aliás, pastor Yara, os heróis da fé, como Davi, como outros que a gente pode mencionar aqui, Daniel e outros, eles tiveram experiências com Deus desde a juventude. E eles foram até o fim de suas vidas em vitória, em renovo. Por quê? Porque a fonte é inesgotável, a fonte é a palavra de Deus. Isso é lindo, né, pastor Israel? Toda a humanidade precisa do Senhor. Então você, jovem que está nos ouvindo, entregue o seu coração a Deus. Ele fala, filho meu, dá-me o teu coração, né? Entregar o coração a Deus é você fazer uma oração e dizer assim, Senhor, a partir de hoje, o meu coração, eu te dou o meu coração para que o Senhor guie, né, o meu espírito, o Senhor guie os meus caminhos, guie as minhas emoções, guie os meus sentimentos. Pode ter certeza que o Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade, justiça e juízo, e você será uma nova pessoa, revigorada na força e no poder de Deus. Então olha o que ele diz para a gente estar finalizando, ó. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Tá falando, então é natural, não é só os mais velhos, não, os jovens também. Aí ele está dizendo assim, ó, mas os que confiam no Senhor. Aí ele está dizendo, agora aqui é todas as idades, está vendo aqui, ó, todas as idades, os que confiam em Deus, não há restrição de idade. Isso aqui é para a criança de 5, de 10, o jovem de 20 anos, de 40 anos, o mais experiente de 60, 80, 100 anos. Ele está dizendo assim, mas todas as idades, os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças.
Está vendo? Aquele que confia, que se entrega, que se lança em Deus sem medo de se machucar. Ele está dizendo, receberão sempre novas forças, voam nas alturas como águias, acima dos problemas, né? Aí está dizendo assim, ó, correm e não perdem as forças. Caleb, 85 anos, ele estava crendo, voando acima dos problemas, porque ele tinha problemas, mas ele olhava para o alto, acima dos problemas. Ele corria, mas ele não se cansava. Correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. É fazer do Senhor a nossa força em todo tempo. Pode ter certeza que você será uma pessoa vigorosa na fé, vigorosa nas batalhas da vida e uma pessoa sempre com um sorriso no rosto, ainda que passe por tribulações, pois você se deixa levar pela palavra de Deus, pela fé e não pelas circunstâncias. Bom, agora é momento de oração. Já estou com meu copo d'água, sei que você está com o seu. O pastor Israel, como de costume, inicia essa oração e eu finalizo para a glória do nosso Deus. Pastor. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta oração nós nos achegamos diante de Ti com ousadia, Pai. É uma união de fé aqui, Pai. Pessoas estão orando conosco que precisam de um milagre na saúde. Um milagre, meu Deus, nessa situação familiar que ela está vivendo. Pai, em nome de Jesus Cristo, venha intervir com o Teu poder. Não deixe, meu Pai, que este sofrimento, essa calamidade, essa circunstância negativa destrua a família dela, destrua a vida dela. Não deixe, Pai. Venha dar agora a vitória. Opere o milagre que essa pessoa precisa, meu Pai. Traz de volta o que se perdeu. Pai, em nome de Jesus Cristo, operando o Senhor, quem impedirá? E o Senhor opera pela fé do Teu povo. A Tua palavra diz, é necessário que aqueles que aproximam-se de Deus creiam que o Senhor existe e o Senhor é galardoador dos que o buscam. E nós estamos Te buscando agora em oração, Pai. Estenda a Tua mão poderosa. Aonde houver uma pessoa desenganada pela medicina, aonde houver uma pessoa perdida, porque a cabeça dela está virada para o mal, ela está confusa, ela está depressiva, os pensamentos de morte estão a todo momento, meu Deus, batendo forte na mente dela. E ela está pensando em fazer besteira, fazer loucura. Pai, venha com o Teu poder e dê a libertação que essas pessoas precisam. Despedaça esse jugo do mal em nome do Senhor Jesus. Sim, ó querido Deus, é nessa fé que nós estamos orando por todas as pessoas que estão conosco neste momento em oração e intercedendo, meu Pai, por vidas que têm enviado os pedidos de oração através do call center, através das rádios, do WhatsApp, Telegram, das minhas mídias sociais, ó Pai, são centenas, dezenas, milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil e o mundo afora. E eu quero pedir, Pai, que este poder sobrenatural, esse poder sobreexcelente que ressuscitou a Cristo dos mortos, meu Pai, opere nessa vida que está crendo agora. Eu digo, sai todo o caroço, inflamação vai embora, infecção saia, o câncer pode desalojar deste corpo, hein? Saia dessa medula agora, vai embora, é uma ordem, em nome de Jesus sai. Vai saindo agora da pele, sai agora da tireoide, sai do coração, sai agora dos órgãos internos, sai o mioma desse útero, sai agora o ovário policístico, sai agora esse câncer de próstata que foi diagnosticado neste homem, mas nós damos a ordem agora no mundo espiritual, dizendo que em o nome de Jesus, que esse câncer saia, desapareça, cesse agora, vá embora, espírito de miséria, de brigas, contendas que está nessa casa, espírito de vício das drogas, do álcool, do cigarro, nós amaldiçoamos agora esse vício, ordenando que saia, solta esse familiar, solte agora esse ente querido, vai embora, é uma ordem, em nome de Jesus oramos, sai dessa mente, da mente desse jovem, da mente desta pessoa que só pensa coisas ruins, que ela tem só pensamentos negativos, mas nós quebramos agora essa marra do mal, essa marra do inferno sobre a vida desta pessoa, sobre o ente querido dela, dizendo, sai daí pensamentos maus,
contrários, depressão, vai embora. Eu estou lhe mandando. Sai das emoções dessa pessoa, solta o consciente dela, solta o subconsciente desta pessoa e vai embora com todo o seu mal, com a sua angústia, com o seu peso, com a sua tristeza, com a sua insônia. Sai desta vida em nome de Jesus. Bata em retirada. Eu digo agora toda dor, todo mal-estar, toda obra contrária, espírito de miséria, de escassez, saia desta vida, saia desta casa, vai embora. É uma ordem em nome de Jesus, o Senhor. Pai querido e amado, eu declaro agora por fé que todos que oraram conosco estão curados e libertos em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós consagramos a Ti também esse nosso copo com água, pedindo, meu Pai, que o Senhor coloque sobre essa simples água que seguramos em nossas mãos, mas coloque sobre ela, Pai, a Tua unção maravilhosíssima, que venha operar maravilhas na vida desta pessoa que crê e que ora conosco, ó Pai. Que todos que beberem dessa água, meu Deus, espiritualmente possa acontecer como aconteceu com Elias, bebendo da água, comendo do pão, ele teve forças, vigor de Deus para caminhar 40 dias e 40 noites. Que essa pessoa beber dessa água venha recobrar as forças, sentir esse vigor, a alegria no espírito, a força de Deus, meu Pai, fortalecendo ela em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Participe com fé do copo com água. Glórias a Deus. É nessa fé, é nesse amor, é nessa certeza que nós estamos e devemos permanecer a cada dia. Lembre-se que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer. Vamos viver por fé, olhando sempre para o alto. Olha, o nosso socorro vem de lá, e nos fortalecer no Senhor a cada dia mais. Olha, o nosso programa está chegando ao final. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua companhia de sempre, de todas as sextas-feiras aqui conosco. Fica o meu forte abraço para você e a sua família. Um excelente final de semana na presença do nosso Deus. E olha, na semana que vem, se Deus permitir, estaremos aqui de volta. Aquele forte abraço e até o próximo encontro.